Olá, comunidade no Brasil, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Unicipa Podcast, um podcast no Brasil. Obrigada por nos acompanhar, eu sou a Jennifer. Eu sou a Janina. E hoje nós vamos trabalhar uma pauta muito importante e atual, né? E temos aqui o nosso convidado do dia, nada menos que doutor em Direito de Relações Sociais da Universidade Federal do Paraná, professor de graduação e pós-graduação no Brasil Centro Universitário, advogado e procurador do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, professor, doutor Marco Berberi. Obrigado, meninas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Seja bem-vindo, obrigada pelo convite, professor. É uma honra recebê-lo, né, Janina? Espero que hoje nós tenhamos um dia proveitoso em relação ao tema. Acho que o senhor é a pessoa mais experiente e própria para falar sobre ele. Eu agradeço muito o convite feito, né? É uma honra estar aqui. Ainda que a gente seja da casa, sempre é uma honra receber um convite da casa para falar. Muito obrigado. Legal, professor. Seja muito bem-vindo. A gente Obrigado. fica muito honrosa com Obrigado. o aceite, né, do convite. Obrigado. Bom, pessoal, o tema hoje é sobre assédio. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é muito atual e não é também, né, professor? Sim. Assédio e outras formas de violência no ambiente do trabalho, né, de forma corporativa. E já podemos começar aqui com um primeiro questionamento, uma primeira pergunta. O que é assédio, professor? É a pergunta-chave, né? É a pergunta central. O que é assédio? O que é assédio, né? E como a gente pode diferenciar o assédio de outras situações no ambiente de trabalho? Vamos partir do pressuposto que a gente está falando sobre assédio moral. Tá? Depois eu entro no assédio sexual, que é um pouco mais grave, vamos dizer assim, no sentido até da repercussão, não tirando a gravidade do assédio moral, por óbvio, mas o assédio sexual é um pouco mais intrusivo. Né? Sim, é mais fácil de identificação também. Né? Sim, sem dúvida. Né? Então, quando a gente pensa no assédio moral, a gente tem que pensar em alguns pilares do conceito. Primeiro pilar do conceito é o constrangimento, é a exposição de alguém, de uma pessoa, a uma situação que ela não se sinta confortável, que a constranja. Né? E não é uma exposição pontual. A noção de assédio, ela se liga à noção de continuidade. Então, é uma exposição contínua a uma situação de constrangimento, que leva o sujeito, leva a pessoa a pensar em casa. Ai, lá vou eu de novo para o mesmo lugar, sofrer o que eu venho sofrendo. Né? Então, a gente estava comentando aqui em off antes, né, um apelido mal colocado. Né? O ambiente de trabalho não foi feito para você fazer amizades. Elas vêm em decorrência da sua relação, do seu relacionamento com outras pessoas. Agora, você vem para trabalhar, você vem para se sentir bem no seu ambiente de trabalho. Né? Não acordar de manhã e falar, meu Deus, lá vou eu de novo, para aquele mesmo lugar onde eu sofro. Isso é a construção de um conceito de assédio, onde a pessoa se sente mal por ir trabalhar num lugar onde ela é exposta cotidianamente ou repetidas vezes naquela situação, ou exposta a uma situação pela qual ela passou, e as pessoas ficam relembrando coisas ruins, né, que a coloquem numa situação de constrangimento, de humilhação, de uma sensação de não querer mais ir para o lugar de trabalho. Então, o assédio, ele desconcerta a pessoa, ele traz um transtorno à pessoa, ele também contribui para uma queda de produtividade dessa pessoa, desse trabalhador, dessa trabalhadora, e contamina o ambiente todo, né? Se você vê um colega seu mal, tendencialmente você também fica mal, né? Então, a ideia do combate ao assédio, que é uma iniciativa, uma das iniciativas é essa aqui, da gente conversar sobre o assunto, é melhorar o ambiente de trabalho, melhorar a produtividade e dar voz às pessoas que se sentem mal com situações que as constrangem. Né? Então, o assédio tem esse pilar, esses dois grandes pilares, né? O constrangimento, a humilhação e o ato repetido, a repetição. Porque fora disso, quando é pontual,
Eu posso pensar num dano moral, né? Uma discussão onde alguém vai e xingue outra pessoa dentro do ambiente de trabalho, eu posso caracterizar aí um dano moral, porque foi pontual. O assédio moral não é pontual, ele é repetido, ele é constante, né? É uma prática e não um ato. Perfeito. Professor, eu acho que a gente conseguiria dividir isso em tipologias. Né? O assédio, ele é dividido, Sim. ele é classificado. Pode citar um pouquinho sobre isso? Vamos pensar assim em duas classificações. Uma separando empresa de indivíduo. Então, eu posso ter um assédio institucional. Né? Imagine uma empresa que pensa em competitividade o tempo todo. E uma competitividade desmedida. Então, ela fomenta um ambiente de competição sem limites. E aí, claro, esse assédio ele é pulverizado de cima para baixo. A instituição inteira é contaminada por esse ambiente, então o assédio é uma espécie de assédio generalizado. Então eu tenho o assédio institucional. Olha, se você não fizer assim, né, a instituição determina, você tem que trabalhar mais e mais e mais, atingir metas, produção. Isso. É uma filosofia. Né? De outro lado, eu tenho um assédio interpessoal, né, que pode ser vertical ou pode ser horizontal. Vertical, ascendente. Por incrível que pareça, né? Um subordinado pode assediar um superior. Né? E o mais comum, o do superior assediando um subordinado. E o horizontal, né? Pessoas no mesmo nível hierárquico, né? Uma sofrendo e outra praticando assédio. Então, o assédio ele pode ser visto de várias maneiras. E pode ter o assédio misto, que é essa contaminação generalizada que vem de cima para baixo, de baixo para cima, na horizontalidade, institucionalmente. É uma empresa, essa empresa que tem esse ambiente todo... Pode ser cultural. Pode ser cultural. Né? Quando você pensa... Eu estava vendo esses dias um depoimento do Denzel Washington, o ator, né? Ele falou assim, falar de lugar de fala, né? É falar de cultura. Então, assim, um filme sobre negros dirigido por um diretor ou uma diretora negro, ele vai melhor, porque o cara sabe o que é você passar um pente quente no cabelo de manhã para alisá-lo. Né? Então, assim, essa ideia da ambientação, né, que nos faz entender melhor como as coisas funcionam. Então, às vezes, é uma ambientação geral que leva ao assédio. Tem que lembrar também que o subordinado ele pode olhar para o seu superior como um exemplo. Ora, se o superior faz aquilo, por que eu não posso fazer com o meu colega da mesa do lado? Né? Então, a instituição, né, seja ela uma empresa, seja ela uma organização não governamental, qualquer instituição que tenha pessoas envolvidas, a cultura tem que ser uma cultura de proteção aos trabalhadores, proteção aos voluntários, proteção às pessoas que estão ali dedicando seu tempo para aquela atividade. E não largá-las numa cova de leões para que ela seja devorada e não consiga mais exercer o seu ofício ou desempenhar a sua função. Então, o assédio ele pode ser vertical, horizontal, institucional, interpessoal. Né? Como é que você imagina um subordinado assediando um superior? Um exemplo muito mal feito aqui, mal comparando. Quando você vê aqueles jogadores de futebol que boicotam o técnico. Né? Por algum motivo, eles descobrem alguma coisa, às vezes você chantageia, né, quem está acima de você, e aí você começa a colocá-lo numa situação ruim, de constrangimento, exatamente, e cotidiana. Não é? E aí você tem um assédio que se chama um assédio ascendente. Né? Você sobe, você vai para cima. Né? E tem o descendente, que é o mais comum. Né? Que é a utilização do poder que o sujeito tem para colocar os seus subordinados, ou o seu ou a sua, exatamente, numa situação ruim. Né? Não é assédio você colocar metas, estipular metas, né? Tudo dentro de uma razoabilidade. Isso não é assédio. Né? Isso é uma filosofia de busca de mercado, de lucro, de competitividade, crescimento.
Agora, quando você começa a exigir da pessoa aquilo que ela não consegue lhe dar, até porque às vezes as metas são inatingíveis mesmo, elas são inexequíveis. E aí você começa a exercer uma pressão psicológica sobre a pessoa. Olha, se não fizer, nem sabe que não não está sabe. alcançando os objetivos. Não sabe. Se você não conseguir, você vai ser demitido. Né? Tem um exemplo de um assédio que foi ventilado fortemente já nos meios jurídicos, de uma grande empresa que trabalhava com metas. As pessoas atingiam as metas e iam para uma grande festa, mas só os funcionários homens iam para essa festa. E a festa, na verdade, era uma festa envolvendo mulheres e tal. E tinha um funcionário que ele não gostava disso, ele era um sujeito extremamente religioso, correto, probo, enfim, e não gostava desse tipo de festa. E aí, quando voltaram da festa, ele não se envolveu, ele não participou da festa, ele começou a ser colocado de lado. Né? Um sujeito que pode nos entregar qualquer dia, porque ele não faz parte desse nosso núcleo e tal. Então, é um assédio interpessoal, horizontal, e que a empresa respondeu por ele. Porque a resposta aí que o judiciário vai buscar é a responsabilização da empresa. Porque não coíbe ou porque se omite. Né? Ou porque não desenvolve esse tipo de diálogo que nós estamos desenvolvendo aqui, né? De esclarecimento dos direitos e dos deveres de cada um de nós dentro de uma instituição. Então, a responsabilidade ela é pessoal, mas também é objetiva da empresa, que não tem práticas para afastar isso, né? Que não trabalha no sentido da conscientização e da melhor educação no ambiente de trabalho. Isso é o principal desafio, né, professor? Como o senhor Exatamente. mencionou no começo ali, que ele se caracteriza pelas constantes repetições. Sim. Mas eu entendo também que, tanto para o lado da gestão quanto para o lado do funcionário, é muito difícil essa identificação. Quando realmente é um assédio, quando não é um assédio, quando é uma relação de trabalho, quando não é uma relação de trabalho. Então, como que seria... É difícil separar, né? Identificar em qual situação eu me encontro. Eu parto do pressuposto que, quando a gente trabalha em relação interpessoal, o postulado básico é respeito. Né? Então, se a gente for para o meio rural, por exemplo, é mais fácil identificar o assédio. A prática de tortura. Né? Do sujeito dizer... tortura, assim, tortura contemporânea. Qual é o teu número do sapato? Eu calço 40. Então você dá um EPI para o cara de 38. O cara passa o dia inteiro com o sapato apertado. Né? Isso é assédio. Grave. Né? Agora, no ambiente urbano, eu posso ter situações em que não é e situações em que é. Né? Tudo depende do como as coisas são conduzidas e daquilo que vem e reverbera no sujeito. Né? Eu sou uma pessoa desprovida de cabelo, também conhecido por careca. Eu não me incomodo com isso. Mas pode ser que alguém se incomode, um careca se incomode, né? E que ligue para essa parte estética mais do que eu ligo. Eu tenho que respeitá-lo. No meu caso, não é assédio ou dano moral. Mas no caso desse meu colega que se incomoda, sim. Então, é por isso que é preciso você apurar o evento, para ver qual é a dimensão. Mas, se o empregado lhe procura reclamando, indício já há de que alguma coisa o desconcerta. Ele está sinalizando. Está sinalizando. Que ele está E daí cabe à instituição. A instituição, sim, e apurar, e inclusive, comprovado o assédio moral, há o que se chama de rescisão indireta por justa causa. Né? O sujeito perde o trabalho por justa causa, por praticar uma falta grave dentro da CLT. Afora o fato de responder penalmente, porque é um crime típico de assédio moral. Né? Então, há uma responsabilização na seara trabalhista, civil e penal. Daí, eu estava conversando antes com a Jennifer, mas será que isso é recente? Né? O que eu acho que é recente é o conversar sobre, o assunto vir à tona, a legislação ter modificado, é a gente ter
detectado o problema, colocado o dedo na ferida Uhum. e permitir que os trabalhadores e as trabalhadoras possam falar sobre isso e reclamar.